excelentes novidades para passar para você, torcedor cruzmaltino, que nos acompanha espalhado de norte a sul do Brasil. Temos novidades com relação à Nike, novidades grandiosas com relação ao maior contrato de fornecedor esportivo da história do Vasco da Gama, que, alcançada as metas, pode chegar a 300 milhões de reais. Hoje a gente teve uma informação do jornalista Joel Silva sobre a situação da Nike com os gigantes da colina. E o Admar Lopes, impressionante aí como que o Admar Lopes possui dinâmica nas contratações. O Vasco da Gama pode fazer um troca-troca aí para trazer um jogador para lá de especial com pensamento no futuro. Isso mesmo. A gente também vai falar aqui sobre jogador uruguaio que tenta uma rescisão de contrato para assinar com o Vasco da Gama. E, claro, a gente vai falar especificamente também sobre a movimentação do Vasco, porque a gente tem novidades muito boas para falar aí, vindas do departamento médico do Gigante da Colina. Peço a você, torcedor cruzmaltino, que não é inscrito aqui no nosso canal, para você se inscrever, venha fazer parte da nossa família. Perfeito? Bora falar aqui sobre o dia do Vasco da Gama lá no CT Moacir Barbosa. E temos boas novidades para passar para vocês. Hoje, todos os atletas, exceto o Jair, foram liberados para fazer treinamento com bola. Perfeito? Cito aqui PH, Tietê, Paulinho e Thiago Mendes, que estavam entregues ao departamento médico do Gigante da Colina. Portanto, o Vasco terá esses atletas para o jogo contra a equipe do Botafogo. E mais uma novidade com relação ao atleta Carlos Cuesta, que foi contratado pelo Gigante da Colina. O Carlos Cuesta foi registrado no boletim informativo da CBF, o PID, e o jogador vai estrear contra a equipe do Ceará. Isso mesmo, torcedor vascaíno, boa notícia, e esse cara, a parte física dele, olha, dá de 1.000-0 nos jogadores que estavam aqui, hein? O Vasco vai sobressair com esse zagueiro com toda certeza, certo? Vamos falar aqui sobre a situação da Nike. Meu amigo vascaíno, hoje a gente tomou conhecimento através do jornalista Joel Silva, perfeito, que o Vasco será tratado como equipe global da Nike. Isso mesmo, olha a moral. Ou seja, o Vasco vai estar ali num degrau superior entre as principais equipes que mais ganham, tem mais visibilidade no hall ali de equipes que a Nike é fornecedor. Então, informação aqui do Joel Silva, tá? Vasco será tratado como equipe global da Nike, tá? Isso é muito importante para internacionalizar a marca Vasco, pessoal, porque
com isso, a camisa do Vasco vai ser vendida em todos os lugares mundo afora. E só para deixar aqui e relembrar que esse contrato do Vasco com a Nike é o maior contrato da história do Clube de Regatas Vasco da Gama aí, segundo o portal Terra, tá? Esse contrato será válido por 7 anos, tá? E caso o Vasco bata todas as metas estipuladas no contrato, pode-se chegar a mais de 300 milhões de reais. Bom, hoje o Vasco ganha 526 mil da capa anualmente. Meu amigo, que novidade boa, hein? Isso vai ser importante aí, porque o Vasco está precisando emergencialmente ter dinheiro. Perfeito? Bom, vamos falar aqui sobre a situação do mercado da bola. A gente tem duas situações para passar para vocês aí. Primeiro, do jogador Alan Saldívia. A gente teve um informativo agora na parte da tarde, vindo do TNT Esportes, isso mesmo, TNT Esportes chilena, dizendo aí que o jogador vive um desconforto no Colo-Colo após frustração da negociação com o Vasco da Gama. Segundo a matéria, o jogador já estava acertado, apalavrado com os Gigantes da Colina e houve o veto do Colo-Colo. O jogador está muito insatisfeito lá no Colo-Colo e, inclusive, estuda uma possibilidade de rescisão unilateral. O jogador ficaria livre para acertar com o Gigante da Colina. E mais uma informação que a gente passa aqui para vocês, tá? Informação vinda do Vene Casagrande, tá? E jogada de mestre aí do Admar Lopes. Por quê? De olho no futuro, certo? O Vasco pode fazer um troca-troca com o Bruges da Bélgica, né? Bom, situação que o Bruges negocia a contratação do Leandrinho. A gente está colocando tudo com fonte aqui para você, torcedor Cruz Maltino. Uma negociação aí de compra definitiva, né? E a ideia é o Bruges fechar com o Vasco da Gama um contrato de 3 anos aí. A janela do time belga aí, lá na Bélgica, fecha no dia 8, certo? Seria algo em torno de 6 milhões aí de euros. O Vasco ainda ficaria aí com parte dos direitos econômicos e nessa negociação o Vasco teria a prioridade de compra do Alan Minda. Isso mesmo. O Vasco teria na próxima janela a prioridade de compra do Alan Minda, jogador que foi especulado aqui no Vasco da Gama durante todo o ano de 2025, pode pintar no Vasco da Gama no ano que vem, porque o Vasco teria a prioridade de compra do Alan Minda, o Vasco vendendo aí o Leandrinho para o Bruges, perfeito? Então, essas foram as novidades aí. De noite, a gente tem outras situações de mercado aí para a gente poder passar para vocês, mas principalmente essa situação da Nike é muito bom, novos ares aí para o Vasco da Gama. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!